Olha só, tem uma coisa muito séria. Um verdadeiro paradoxo acontecendo no Brasil agora. E é uma questão de vida ou morte. Vamos tentar entender o que está por trás disso? Pensa só nesse número, 4. Todo santo dia, em média, 4 mulheres são assassinadas no Brasil. E o motivo? Simplesmente por serem mulheres. É assustador. E o que deixa tudo ainda mais complexo, para não dizer chocante, é que essa explosão de violência acontece exatamente no momento em que o Brasil cria as leis mais rigorosas da sua história para, teoricamente, impedir que isso aconteça. Então, a gente chega na pergunta que não quer calar, né? A pergunta central de toda essa história. Por que, com leis cada vez mais fortes, mais mulheres estão morrendo? O que está acontecendo? Bom, para a gente ter uma ideia do tamanho dessa crise, nada melhor do que olhar para os dados. Os números não mentem. E a tendência, olha, é de arrepiar. Desde 2015, quando o feminicídio virou crime no papel, os casos simplesmente dispararam. A gente está falando de um aumento de mais de 300%. O gráfico aqui mostra isso muito bem com esse pico em 2025 que fecha uma década de subida constante. É impressionante. Mas quem são essas mulheres? E quem são os agressores? Os dados mostram um retrato muito claro, sabe? Um padrão que se repete. A maioria das vítimas são mulheres negras, mortas dentro da própria casa. Vejam só, quase 80% das vezes, o assassino é o companheiro ou ex-companheiro. É a violência doméstica na sua forma mais brutal. Importante lembrar que por trás de cada número, de cada estatística, tem uma vida, né? Uma história. Histórias como a da Tainara Souza Santos, um caso que chocou o Brasil todo pela brutalidade e que joga luz na crueldade que está por trás de tudo isso. Ok, diante desse cenário de crise, vem uma resposta do governo. Uma resposta na forma de um novo e bem robusto pacote de leis. Um verdadeiro arsenal jurídico que entrou em vigor em outubro de 2024. E não foi uma mudancinha qualquer, não. Essa nova lei, conhecida como Pacote Antifeminicídio, mexeu em 6 legislações de uma vez. A ideia era mudar, de forma radical mesmo, como a justiça trata a violência contra a mulher. A principal mudança, talvez a mais importante, foi essa aqui. Antes, o feminicídio era um agravante do homicídio. Agora, não mais. Virou um crime autônomo com nome e sobrenome. E o que isso significa na prática? A pena mínima quase dobrou. Foi para 20 a 40 anos de prisão. É simplesmente a maior pena do nosso Código Penal. Outro ponto importante. A lei pegou pesado com quem desrespeita a medida protetiva. Antes, a pena era de detenção. Agora virou reclusão. Parece só um detalhe técnico, mas não é. Reclusão significa um regime de prisão muito mais severo desde o comecinho, sem contar a multa que veio junto. E não para por aí. Para quem for condenado por feminicídio, a vida na prisão também mudou. Acabou visita íntima, acabou a chance de ter liberdade condicional, até a progressão de regime ficou mais difícil. Ou seja, o condenado vai ter que cumprir uma parte maior da pena antes de sonhar com o regime mais brando. Certo. As leis ficaram muito mais duras. A punição ficou mais severa. Mas, como a gente viu, os números continuam subindo. Então, será que só punir resolve? E a prevenção? Será que existe um jeito de proteger essas mulheres antes que o pior aconteça? E é aqui que a gente encontra uma falha no sistema, uma lacuna gigantesca. Olha que dado impressionante vindo do Distrito Federal. 88% das mulheres vítimas de feminicídio nunca tiveram uma medida protetiva. E o ponto não é que os juízes negam os pedidos, sabe? O problema é que a esmagadora maioria dessas mulheres, por uma série de motivos, sequer chega a pedir ajuda. E é crucial entender que essa ferramenta, a medida protetiva, não é só um pedaço de papel, não é burocracia. Como disse uma promotora de justiça, é um escudo. Um escudo que, literalmente, pode ser a diferença entre a vida e a morte. E a prova de que isso funciona é um número. Um número que fala por si só. 0. Lá no Distrito Federal, onde as mulheres com medida protetiva também entram em programas de apoio e monitoramento, o número de feminicídios entre elas é 0. Nenhuma mulher que estava nesse programa foi morta. 0. Então, parece que o caminho fica mais claro, né? O grande desafio é esse: construir uma ponte. Uma ponte que ligue a lei que está lá, escrita no papel, com a segurança de verdade na vida real das mulheres.
E tudo indica que essa ponte se constrói com 4 pilares, 4 passos essenciais. Primeiro, conscientização. As mulheres precisam saber que têm esse direito. E, mais importante, confiar que o sistema vai funcionar. Segundo, acesso. A vítima precisa ter um jeito fácil e seguro de pedir ajuda. Terceiro, integração. Justiça, polícia, assistência social, todo mundo precisa trabalhar junto. E quarto, monitoramento. Não basta dar a ordem de proteção, tem que fiscalizar se ela está sendo cumprida. Isso salva vidas. No fim das contas, a grande lição parece ser uma mudança de foco. Não é só sobre punir o crime depois que ele acontece, mas sobre agir antes. É sobre prevenir o ato final, quebrando um ciclo de violência que muitas vezes já dura anos. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Quando uma lei é criada para proteger, para salvar vidas, mas na prática as mortes continuam, de quem é a responsabilidade de fazer essa lei sair do papel e se tornar real? É só do Estado, da polícia, dos juízes? Ou será que é uma responsabilidade que, de alguma forma, é de toda a sociedade?